Preste muita atenção nesse vídeo, veja ele até o final, porque eu vou mostrar aqui para você um vídeo gravado pelo Bolsonaro ao lado de 6 crianças, inclusive uma criança de colo que está com ele. E nesse vídeo o Bolsonaro está pedindo o impeachment do Alexandre de Moraes. E aí você vai falar, Cláudio, mas não tem novidade nenhuma nisso. O Bolsonaro tem pedido o impeachment do Alexandre de Moraes desde sempre. Mas não é bem assim não, gente. Na verdade, o que a gente tem percebido é que o Bolsonaro ele tem aprofundado na sua psicopatia, na sua disfarçatez, na sua desonestidade e o seu uso de pessoas aleatórias para defender os seus próprios interesses. Todos esses que foram condenados no 8 de janeiro, eles só estão na cadeia, muitos são foragidos, por culpa do Bolsonaro e do bolsonarismo. Por culpa daqueles que achavam que não deveriam aceitar a democracia tal como ela é, não deveriam aceitar as eleições, o resultado das eleições que foi legítimo e que eles tentam o tempo todo dizer que foi fraude aqui e ali sem nenhuma prova, sem nenhuma evidência. E essas pessoas foram levadas ao cometimento de crimes, condenadas, presas e tendo que pagar indenização e tudo mais, por culpa de pessoas como o próprio Bolsonaro. E agora, não bastasse ele ter vitimado essas pessoas, porque ele tá livre, leve e solto, os políticos que instigaram o golpe, como por exemplo Chupetinha, Carla Zambelli, Geyer, todo esse pessoal tá livre, leve e solto. Muitos desses influencers que também estiveram à frente das redes, o máximo que aconteceu com eles foi eles perderem as suas redes por um período, mas estão livres, leves e soltos. E a gente tem percebido que quem se ferrou mesmo foi o gado. Foi esse pessoal que foi para lá para cometer crimes e ficou por lá mesmo. Foram presos em flagrante, inclusive, a boa parte deles. É claro que existem uma série de elementos para a gente trazer aqui, mas o principal, e é por isso que eu peço para você assistir o vídeo até o final, para você entender, porque esse é um vídeo importantíssimo, ele é um marco também nessa história. O principal é que agora eles estão utilizando pessoas que morreram, estão utilizando pessoas que têm família, para fazer um certo drama para a sociedade e esconder essa responsabilidade deles. O Bolsonaro é o principal responsável por todos os presos do 8 de janeiro. Ele não é o único, mas ele é o principal. E aqui a gente tem percebido que os familiares, as pessoas que estão vendo os seus familiares presos e tudo mais, eles não entenderam isso e é chocante eles entenderem que o culpado é o Alexandre de Moraes. É chocante eles perceberem de forma equivocada que os culpados são os ministros do STF que estão cumprindo as suas leis, as nossas leis, as leis do nosso país, que estão cumprindo a Constituição. Eu vou trazer, inclusive, para você aqui, vou deixar no comentário a condenação desse Ezequiel que ele cita e que ele vai lá falar com os filhos dele. Mas primeiro, é importante a gente levar em consideração alguns fatores. Eu quero mostrar aqui para você um livro. Esse livro aqui, eu vou até deixar o link na descrição para você. Esse livro que fala A Rebelião, né? 8 de janeiro, Rebelião dos Manés. Manés por quê? Porque, na verdade, teve aquela história, né, de eles mesmos se referirem a si mesmos como os manés, né, por conta daquela fala do Barroso. E esse livro aqui, para mim, é o melhor livro até agora que trata exclusivamente sobre o 8 de janeiro. Ele foi lançado, eu comprei inclusive na pré-venda esse livro, tá? Mas agora ele já está aí lançado. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição. Esse livro explica uma série de questões. Ele fala sobre o que aconteceu antes, durante e depois do 8 de janeiro, como que as pessoas cometeram todos os crimes que cometeram lá, essa situação, né, essa euforia criada, inclusive não só no dia 8 de janeiro, mas um dia anterior, que foi a chegada daqueles ônibus todos, que chegaram lá no sábado, os dias
anteriores no quartel, né, que eles estavam fazendo lá esse acampamento, no quartel em Brasília. É um livro muito bom. E aqui a gente começa a entender um pouco desse espírito golpista que envolveu essa quantidade enorme de pessoas que destruíram Brasília e que fizeram um ato que muitas pessoas não consideram, mas eu considero um ato de terrorismo. E se você não considera, eu não sei qual é o nome que você daria, por exemplo, para um ato em que uma pessoa coloca um artefato explosivo num caminhão de combustível para que possa, então, levar aos ares um aeroporto. Que nome que você daria para essa ação? E essa ação, ela faz parte desse processo como um todo, né, que culminou no 8 de janeiro. O 8 de janeiro em si é uma parte de um processo que começou meses antes, com esses acampamentos na porta de quartéis em todo o país, com esse pedido de SOS Forças Armadas, instigando, né, as pessoas a cometerem o golpe de Estado e pedindo para as Forças Armadas tomar o poder, porque não aceitam e não aceitaram e ainda não aceitam até hoje a democracia. Não conseguem aceitar que o povo votou no Lula, que as pessoas elegeram o Lula, que é um cara de esquerda sim, e que é um cara que está no seu terceiro mandato, coisa que nenhum outro presidente da história do Brasil, em todos os tempos, conseguiu. As pessoas não aceitam isso porque tem esse sentimento antipetista, anti-Lula, que é um sentimento que fez com que essas pessoas ficassem contaminadas pelo ódio. Eu vou trazer esse vídeo do Bolsonaro, nós vamos refletir um pouco sobre essa situação dele utilizar essas crianças. Ele expõe as crianças, mas eu vou colocar um blur, né, que é uma imagem embaçada, né, a gente desfoca as imagens, porque eu quero preservar essas crianças, tá? Mas no vídeo original ele não faz isso não. Ele mostra as crianças e isso é uma questão terrível, porque acaba também expondo essas crianças e estigmatizando essas crianças. O que o Bolsonaro fez para mim, só esse vídeo, já é um crime que deveria ser passível de cadeia. Só esse vídeo aqui, na minha opinião, já deveria levar o Bolsonaro para cadeia por expor essas crianças. Mas vamos trazer esse vídeo, sempre pedindo para você dar o like, não se esqueça do like, se inscreva no canal, ative o sininho, esteja junto com a gente. Veja esse vídeo, mas o mais importante, veja o comentário que nós vamos fazer depois, para você entender o contexto. Mas primeiro vamos ao vídeo. E não se esqueça do like, da sua inscrição e também, não se esqueça, no final do vídeo a gente tem aquela dica especial da renda extra para você. Estamos fazendo esse pedido porque às vezes você esquece e é importante esse like, porque outras pessoas precisam assistir esse vídeo de hoje. Olha só. Olá, amigos de todo o Brasil. Estou aqui nesses 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Tem uma garotada do meu lado aqui. 6 crianças, filhos do mesmo homem. Um homem trabalhador, honrado, que nunca esteve envolvido em problema nenhum, mas no momento está condenado a 17 anos de cadeia. Eu chamo de órfãos de pais vivos. Será que quem condenou esse seu Ezequiel não tem coração? Não pensa no futuro das crianças? Ele não está preso ainda, tá? Logicamente, por esse mundão afora. Então apelo a todos vocês, não deixe essa chama apagar. Uma grande injustiça foi feita pelo Supremo Tribunal Federal contra Ezequiel e contra centenas e centenas de pessoas. Não é justo punir com 17 anos de cadeia, acusando-os de tentativa de golpe de Estado armada. Vocês sabem o que aconteceu. Agora essas crianças estão sofrendo a ausência do pai. Alguns estão presos, outros estão fora do Brasil. Como todo mundo sabe, que na Argentina tem mais de 200 foragidos lá. Até quando a gente vai aguentar isso aí? Até quando se fala tanto Estado Democrático de Direito? Essas crianças vão sofrer crescendo sem a presença do pai ao seu lado. A gente apela aos senadores que não assinaram ainda a questão do impeachment. Pensem nessas crianças, não é em mim não, nem no Ezequiel. Pensem nessas crianças. Qual o futuro delas? É um crime o que estão fazendo. O Brasil até há pouco tempo, um país democrático.
Hoje em dia um país ameaçado, censura para tudo quanto é lado, estão roubando a nossa liberdade, estão roubando o futuro dessas crianças, crescendo sem os pais, a mãe com angústia, 6 filhos, estou falando apenas de uma família. Em todos os locais que eu vou pelo Brasil, encontro mães sem os pais, pais sem as mães, repito, filhos que estão crescendo sem os pais, órfãos de pais vivos. Supremo Tribunal Federal, pelo amor de Deus, vocês não têm coração? Não é por mim não, esqueça mim, sei que o que alguns querem fazer comigo aí, não sei se vão conseguir. Agora, perseguir essas crianças, são centenas de crianças por todo o Brasil. Que Deus abençoe o Supremo Tribunal Federal, que Deus abençoe o nosso país, que Deus nos livre dessas pessoas que não têm coração. Um abraço a todos, vamos em frente. Obrigada. É só isso daqui. Quem é candidato a vereador, prefeito não fala não, vereador, que conhece um deputado estadual federal, não é para fazer política não, pô. Usar as crianças aqui para fazer política, vote em mim, não é isso. Para mostrar a realidade. Imagine vocês, presos em casa, tem filho pequeno, crescer sem o pai preocupado, como é que está a minha esposa, como é que estão meus filhos. É o que estão fazendo, acusar e prender gente de que tentativa violenta, armada, de mudar o Estado Democrático de Direito, não tem cabimento isso. Acredito que quase todos, ou a maioria, nunca viu uma arma de fogo na frente, estão presos. Mas vamos lá, vamos ganhar essa guerra, se Deus quiser. Observe que no final do vídeo, depois que termina a gravação, ele diz: atenção candidatos a vereador, não é para usar essas crianças para fazer política, não. E o que ele está fazendo? O que ele está fazendo? Ele está usando essas crianças para fazer política. Ele está fazendo isso. Caso contrário, ele teria feito o básico, o mínimo, o obrigatório, que era não expor essas crianças. Não expor. Ele deveria fazer isso, era uma obrigação. Mas o que ele está fazendo? Ele está expondo as crianças para tentar de todas as formas perseguir o STF, perseguir o Alexandre de Moraes, acuar políticos para que esses políticos possam fazer esse pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. E aqui temos uma série de questões. A primeira, logo de partida, logo de imediato, é que o impeachment do Alexandre de Moraes, ele não vai libertar Bolsonaro, não significa isso. Eles têm uma estratégia jurídica imbecil, porque eles acham que o impeachment do Alexandre de Moraes vai imediatamente negar de imediato as prisões. Então, assim, vamos pedir o impeachment do Alexandre de Moraes, que aí todo mundo é solto. Isso não é verdade, porque as decisões do Alexandre de Moraes, elas não são feitas exclusivamente por ele. É um colegiado. Então, uma pessoa que está à frente do processo, ela não é a única responsável, no final, pelas condenações. Ou seja, todos os outros ministros, em muitos casos, eles votaram também pelas condenações, cada um teve o seu voto. Então, de imediato, o impeachment do Alexandre de Moraes já é uma estupidez jurídica descomunal. Eu quero explicar, estou explicando de maneira muito simples para você entender. O impeachment do Alexandre de Moraes não vai simplesmente fazer com que deixe de existir os processos e as condenações. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o impeachment do Alexandre de Moraes significa que o Lula vai ter outro ministro para indicar. O Alexandre de Moraes foi indicado pelo Temer. Então, eles são tão burros e tão estúpidos que eles vão colocar mais um ministro para o Lula indicar, que eles não veem como adversário político, eles veem como inimigo político. O Chupetinha colocou um vídeo dizendo: vocês já sabem que o PT é nosso inimigo. Essa perseguição que eles fazem contra o Alexandre de Moraes é uma tentativa de dar uma resposta ao fato do Alexandre de Moraes ter sido sorteado, porque ele foi sorteado, e
e estar à frente de processos que eles o tempo todo, tá demorando muito, tem que definir logo e tudo mais. Vez ou outra surgem esses movimentos, né, para que os processos terminem e tudo mais, e é importante você entender que existem uma série de investigações feitas pela Polícia Federal, que elas têm um começo, um meio e um fim. E até que elas tenham um fim, o processo continua, porque você não pode encerrar um processo sem que sequer tenham encerrado as investigações. Então a cobrança, se fosse existir, se fosse correto existir, porque eu não acho, ela deveria ser em cima da Polícia Federal, para que conclua as investigações. E não pense você que é fácil concluir mais de 1000 investigações. Outro ponto importante que eu quero trazer para você. Esse sujeito, esse Ezequiel, eu fui fazer uma pesquisa sobre os presos no 8 de janeiro com o nome de Ezequiel. Os condenados, me perdoe, né? Porque o Ezequiel não foi preso. E esse Ezequiel, pelo menos o que eu pesquisei, ele não foi condenado a 17 anos, foi condenado a 14 anos e alguns meses. Eu vou deixar aqui na descrição a ementa e todos os detalhes sobre a condenação. Ele disse que diz que foi a Brasília para entregar um carro e que o objetivo dele era a entrega desse carro. Só que foi preso em flagrante dentro dos prédios. Então, quer dizer, para quem que ele ia entregar um carro no domingo, no dia que estava todo mundo destruindo os prédios? Foi condenado a 14 anos e ele, nesse momento, ele se encontra foragido. É um foragido da justiça. Então o Bolsonaro, ele está defendendo um sujeito que nem sequer preso está e que nesse momento, além de não estar preso, ainda piorou a situação dele porque é um foragido da justiça. Todas essas pessoas que foram condenadas e fugiram da justiça, porque foi dado a elas o direito de se defender, foi dado a elas a possibilidade de utilizar a tornozeleira eletrônica, se defender em liberdade, e depois que foram condenados, eles simplesmente quebraram a tornozeleira eletrônica e fugiram. E o Bolsonaro tá achando a coisa mais maravilhosa do mundo. Temos 200 e na Argentina nisso daí. Ele acha que isso é olha que maravilha. Nós temos mais de 200 foragidos. Ele fala isso com uma naturalidade descomunal. Esse tal Ezequiel, ele mora em Ji-Paraná. Ji-Paraná, que foi o local onde o Bolsonaro gravou, fica a 2.200 quilômetros de Brasília. Isso dá mais de um dia de viagem. 1 dia e 4 horas de viagem. É mais de um dia de viagem. Então, só para esse sujeito sair de onde ele estava, para ir para Brasília pedir um golpe, só essa viagem de ida e volta são 2 dias. Só a viagem. Então, esse cara deixou 6 crianças. 6 crianças. E simplesmente desapareceu por pelo menos 2 dias para dar um golpe de Estado. Tudo indica que esse cara estava lá no acampamento. Então, qual é a responsabilidade que esse sujeito tem com essas crianças? Eu pergunto a você, um pai que deixa pelo menos, eu tô falando só a viagem, tá? Só o tempo de viagem, porque ninguém fica 24 horas viajando. Tá? Mas tem gente que fica, ok, tudo bem. Vamos imaginar que ele ficou 28 horas viajando, que é o tempo, certo? 28 horas para ir, 28 horas para voltar. Ele não voltou, então são 28 horas de viagem, mas esse era o tempo. Pelo menos 2 a 3 dias que ele ia ficar longe das crianças. Olha o que tem na cabeça de um sujeito desse. Você acha que é um pai exemplar, como disse o Bolsonaro? Um cara que faz isso, deixa 6, um bebê em casa? Então, logo de imediato, isso já foi uma atitude imbecil e estúpida desse cara. E não é só isso, tá? A gente viu aquele outro tal de Clezão, que eles ficam o tempo todo falando, que é um sujeito que tinha uma série de doenças. Não foi o Alexandre de Moraes, não foi o STF que colocou essas doenças lá no Clezão, ele já tinha essas doenças. É um cara que estava totalmente bichado, doente, e o cara sai da casa dele, sabendo o que estava acontecendo lá em Brasília, foram mais de 4 horas de quebradeira, e corre para lá para quebrar os prédios. Foi preso dentro do Senado, dentro do prédio do Senado, quebrando. Lá dentro. E aí depois esse cara que já tinha, né, anteriormente, doenças,
ele acaba sendo acometido por uma dessas doenças que ele já tinha. Aí a culpa é do Alexandre de Moraes. Um cara que está naquela condição de saúde, o que está fazendo lá? O que um cara desse está fazendo lá dentro do prédio do Senado, destruindo o Senado? Então, assim, às vezes a gente sabe que esses vídeos ficam mais longos, mas dava, olha, sinceramente, dá para falar muito mais do que eu falei aqui, mas estou trazendo para você alguns elementos para deixar bem claro para você. Primeiro, o Bolsonaro está, com muito perdão da palavra, chula, tá? Mas o Bolsonaro está cagando para essas crianças. Ele está somente utilizando essas crianças para fazer política. Primeiro ponto. Segundo ponto, o pai dessas crianças é um bandido foragido. Ele é foragido da justiça, tá? Nesse momento ele não está preso, não. Ele sumiu no mundo. O terceiro ponto, esse sujeito deixou essas crianças, abandonou essas crianças, sabendo que ia ficar pelo menos 3 dias fora de casa ou mais. E aí agora, esse sujeito não pode ser chamado de pai exemplar, né? Tinha bebê de colo lá. E o último ponto, que é o principal, você percebe que a mãe dessas crianças joga essas crianças na mão do Bolsonaro. Eu imagino até que numa situação de desespero, porque eu não sei quem é que alimenta essas crianças, se era o pai dessas crianças ou não, enfim. Mas a verdade é que essas crianças e essa mãe, elas deveriam estar sendo acolhidas justamente por aqueles que instigaram o golpe de Estado. Ou seja, na verdade, o Bolsonaro é o responsável por aquelas crianças estarem daquele jeito. E aí ele tenta usar, ele inverte tudo. Ele tenta usar isso como se a responsabilidade fosse de quem cumpriu a lei. O pai é bandido. O pai destruiu os prédios. Então não dá para simplesmente mudar a realidade, mudar as coisas como elas são. Olha, em alguns momentos as pessoas ficam chateadíssimas quando eu falo isso aqui. Mas eu vejo muitas das pessoas que estão agora sendo presas como vítimas também. Vítimas do Alexandre de Moraes? Não. Vítimas do Bolsonaro. Vítimas dos políticos que hoje estão no poder, numa boa, tranquilão, enquanto essas pessoas estão presas. Vítimas desse pessoal que ficava no Zap o tempo todo. Vítimas de pessoas que ficaram instigando o golpe de Estado e que agora todo mundo desapareceu e está todo mundo aí fazendo o seu videozinho numa boa. Mas você pode discordar. Coloca aqui nos comentários o que você acha a respeito de tudo isso. Não se esqueça de dar o like no vídeo. Vídeos mais longos, eles precisam do like para as outras pessoas assistirem, porque eu sei que muitas pessoas não gostam de vídeos mais longos. Se inscreva no canal. A gente tem aquela dica especial da renda extra, que é a oportunidade de você trabalhar aqui no Brasil, inclusive ganhar em dólar. A oportunidade de você ter um ganho a mais para você programar um final de ano melhor, para você ter uma vida melhor nesse final de ano. Quem sabe comprar uma televisão, comprar uma máquina de lavar, fazer uma viagem. É uma oportunidade de você apenas com o seu celular trabalhar na hora que você quiser, no dia que você quiser, o tempo que você quiser, da forma que você quiser e ter uma renda extra, tá bom? Entre no primeiro comentário fixado, eu mesmo vou explicar para você. E a gente também pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que ajude o nosso trabalho. Seja um membro aqui do nosso canal. Avalie essa possibilidade, ser um apoiador do nosso Apoia-se. E você pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix. Ajude o nosso trabalho, ajude para que a gente mantenha todos os dias aqui esse trabalho para o nosso país, tá bom? Mais uma vez agradeço a você por estar conosco. Bom final de semana. Salve progressistas, eu sou o Clayson.